Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para todos vocês. Aonde você estiver agora, não saia desta live. Continuaremos a temática do verdadeiro evangelho. E hoje contamos também com a participação do jovem pregador Sérgio Paulo e também do presbítero e cantor Melqui Silva. Estarão cooperando conosco nesta tarde. Seja muito bem-vindo a esta jornada da meditação sobre o verdadeiro evangelho. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa tarde de palavra, onde estaremos aqui trabalhando alguns textos bíblicos com a mesma temática da última live, porém com outras direções aqui, outros personagens bíblicos. Irmão Sérgio Paulo acabou de entrar aqui. Vamos convidar nosso irmão Sérgio Paulo já para participar da... Meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Vão compartilhando esta live. Que Deus abençoe a todos vocês. Tá certo? Não perca tempo de compartilhar. Irmão Sérgio Paulo, a paz do Senhor, meu amigo, tudo bem? Paz do Senhor, servo de Deus, tudo bem? Tá me ouvindo? Bem. Meu nobre amigo, você está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem. Você está me ouvindo? Ouvindo perfeitamente. Sérgio Paulo, dê boas-vindas aos irmãos aí que estão entrando na live. Desejo saudar a todos que estão entrando, né, com a paz do Senhor, louvar a Deus pela vida de todos que aqui estão, dizer da nossa gratidão, né? Daquela vez que a gente realizou a live, não deu para a gente concluir, né, totalmente o assunto, mas para a glória de Deus, eu creio que hoje vai dar para a gente poder concluir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sérgio, foi uma live muito bem assistida, né, Sérgio? Graças a Deus. Foi uma live muito bem assistida, muito bem assistida. Muita gente entrou conosco, muita gente esteve conosco naquele dia, ouviu bem, né? E assim, foi uma live muito edificante. As pessoas que assistiram mandaram mensagem, gostaram, dizendo que o tema foi muito bem abordado. Foi uma live assim também de edificação espiritual. A gente pôde sentir a presença de Deus, nos alegramos bastante e eu creio que tem sido uma bênção, para a glória do nome de Jesus. Sérgio, graças a Deus, muitas pessoas estavam testemunhando que foram tocadas, pessoas não crentes também estavam participando da live, né? Elas se identificaram como pessoas que não eram crentes, mas que precisavam de orações, e é muito importante esse feedback de vocês que estão assistindo, porque nós estamos percebendo o poder de uma transmissão, né? Pessoas do outro lado da tela que não são evangélicas, mas sedentas pela palavra, ficaram até o fim da live ouvindo a palavra, rapaz. Então isso é uma alegria, um privilégio para os irmãos, para nós e que assim, estamos operando aqui. E assim, né, Thales, sem contar também a quantidade de gente que estava nos acompanhando de todos os locais do Brasil, né? Muita gente do norte, do sul, enfim, de outros locais que estavam nos acompanhando, que assim, foi uma... É verdade, amém. É verdade, Sérgio. Meu nobre amigo, Sérgio, presbítero Melqui Silva de Maturéia, está conosco hoje, meu amigo. Pode ser o meu amigo. Pode ser o meu amigo Thales Vinícius, meu irmão Sérgio, Paulo, é o homem que está chegando agora ali pro lado de Abreima, né? Tô sabendo já. É verdade, meu amigo. O negócio é sério. Isso, grande homem. O negócio Como é que vocês estão? Eu tive que botar a luz aqui em cima. Porque o quarto é muito escuro, então ele tá dando reflexo aqui, Vaz. Não sei o que é que eu vou fazer, não. Glória. Sem problema. Meu amigo, agora a internet de certo estava cortando um pouco, mas voltou aqui. Vocês estão ouvindo bem uns aos outros aí? O áudio está bom? Meu amigo, antes de nós começarmos a discutir o assunto sobre o verdadeiro evangelho e a chamada de Deus, eu convido nosso irmão Sérgio para apresentar a live e as pessoas que estão entrando aqui em oração, para Deus tomar a frente, abrir nosso entendimento e edificar a vida. Sérgio, por gentileza, meu amigo, ore. Thales, eu acredito, você está me ouvindo? Eu acredito que o Instagram não está notificando a live da gente. Não sei porquê, meu amigo, porque aqui não está constando que eu estou na live. Eu estou na live, mas não está constando que eu estou. Deixa eu ver se eu consigo sair e entrar de novo. Faça isso. Nós esperamos você. Faça isso. Meu amigo. Meu amigo, a
temática de hoje é a continuação da última live que nós fizemos com o tema Verdadeiro Evangelho. Aí nós trabalhamos a temática de Gálatas, capítulo 1, versículos 7 e 8, que o outro evangelho que eles estavam pregando, com o peso dos judeus, né, com o peso judaico, querendo trazer de volta a circuncisão, anulando o poder da graça. E nós trouxemos essa perspectiva de outro evangelho para fazermos uma reflexão dos enxertos que estão tentando fazer aqui no tempo de hoje, nesse tempo pós-moderno, para inebriar as pessoas. Para confundir, capítulo 1, versículos 7 e 8. Vou deixar aberto aqui já para a gente entrar ou melhor, trazermos esse evangelho da graça para esse povo que está nos assistindo e fugir de todo legalismo, esse legalismo infantil que estão tentando implantar dentro das igrejas aí. Perigoso. Perigoso. É perigoso. Então a gente, Sérgio, você está me ouvindo, amigo? Estou ouvindo, amigão. Por gentileza, ore apresentando a Deus a live de hoje. Pronto. Agora sim, o Instagram está notificando que eu entrei. Eu estava na live, mas é como se eu não tivesse. Negócio estranho. Mas vamos orar aqui apresentando a Deus em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor. Estamos aqui de maneira simultânea, Deus, em uma só adoração. Está aqui teu servo, presbítero Melk, nosso irmão Thales, pregador do Evangelho. Senhor, nós queremos te pedir que a tua voz alcance alguém através dessa plataforma digital. Jesus, nos ajude a abordar esse tema, nos ajude a sustentar a verdade, porque como é difícil, Senhor, como é difícil abraçar a verdade e segurá-la. Tu sabe que as pedradas são grandes, o Evangelho atual, o evangelho falso, fajuto, aí está presente. Mas nós estamos aqui para defender a tua verdade, defender a tua palavra e nos levantarmos como atalaia na tarde deste dia para falar o teu nome. Toma aqueles que vão participar, ilumina os pensamentos, abre a mente, que eles possam ter uma total compreensão daquilo que vai ser passado e que todas as dúvidas sejam sanadas debaixo do teu sangue, Jesus. Amém. Amém. Tá feito, meu amigo. Obrigado pela oração. Antes de você entrar, Sérgio, eu estava lembrando a Melca aqui sobre a temática de Gálatas, capítulo 1, versículos 7 e 8. Então, Melca, Sérgio, como hoje a visão do debate, da discussão hoje, é o verdadeiro evangelho e a chamada, eu senti direção também anexarmos um texto bíblico em João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Mel, eu vou te pedir, meu amigo, para tu ler Gálatas capítulo 1, versículos 7 e 8. E eu vou ler João capítulo 15, versículo 16, para cada um cooperar nesse início de live aqui. Os irmãos fiquem atentos, se quiserem pegar um papel, uma caneta para anotar, pontuar alguma coisa, tá certo? É a live da palavra. Iremos trabalhar o verdadeiro evangelho e a chamada e a vocação divina, tá certo? Irmão Mel, por gentileza, meu amigo. Meus amados irmãos, deixa eu ler. Posso ler a partir do 6, cara? A partir do 6, verso 6. Leia, fica à vontade. Verso 6. Diz o seguinte, texto sagrado. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu nos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos ler agora um texto anexo em João capítulo 15, versículo 16, que diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos. Carlos, tem uma moça aqui, eu não sei se ela quer voltar para Jesus, ela está pedindo oração, dizendo que é desviada do Evangelho. Talvez ela queira voltar para Jesus, já no meio da live aí, um movimento está acontecendo. Jesus se ela quiser aceitar Jesus, digite aqui e nós iremos orar por vocês. Vou repetir a leitura aqui. O nome dela é Gerlane Maria. Gerlane. Se quiser, pode digitar. Se Gerlane quiser,
Digita aqui, irmão Gelando, eu quero que nós iremos orar por vocês. Vamos ler aqui o texto para a gente continuar, certo? João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Aí estão os dois textos para a gente trabalhar. Um texto tocante a uma visão mais de exortação, um texto paulino de exortação, e um texto escrito em João, capítulo 15, versículo 16, sobre a orientação de Jesus e seus discípulos, no tocante à escolha, a nomeação e a vocação. Pois bem, Mel, eu vou inteirar da temática que a gente está trabalhando. Na última live, nós falamos sobre o perigo da secularização. A gente abordou alguns pontos que envolvem esses malefícios do estabelecer a secularização no seio da igreja, dos costumes, enfim. Falando sobre a mundanização do sagrado, nós falamos sobre a depreciação do santo, e dentro dessa perspectiva falamos sobre os desvios de conduta, mas como o tema é muito abrangente, não conseguimos desenvolver muito, apesar de termos feito uma live de cerca de 1h40. Falamos também, Melk, sobre secundarizar as escrituras e estabelecer como certo o meu padrão de pensamento. Nós falamos sobre essa alavancada e essa enxurrada de ideologias que estão se erguendo para estabelecer o próprio pensamento como padrão de verdade, para deturpar o padrão bíblico do verdadeiro evangelho. Tá certo? E por fim, nessa visão de anátema, essa visão de maldição, do evangelho maldito, inclusive falamos sobre os pregadores malditos do século XXI, tá certo? Como você hoje é o nosso convidado também, juntamente com o nosso irmão Melk, com o nosso irmão Sérgio, eu queria, meu amigo, que você iniciasse essa live falando na sua perspectiva teológica, na sua visão teológica de estudo bíblico, assembleano. Quais são, meu amigo, os prejuízos causados pela secularização? Quais são os prejuízos causados ou os prejuízos gerados pela secularização? Meus amados irmãos, eu primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa live. Eu quero aqui desde já, tanto publicamente quanto pessoalmente, olhando aqui no rosto de vocês, justificar a minha ausência de muitas vezes que deveria estar presente. Muitas viagens, estou viajando muito, madrugada, e estou passando a maioria do dia agora ligado no 110, como diz a história, e muitos problemas que enfrentamos, tem alguns deles que Deus permite que nós vivenciamos eles sozinhos. Mas no calar, né, desta live aqui, eu estarei fazendo uma ligação para os amados irmãos. Eu tenho muito motivo de oração para a gente fazer agora, depois dessa live aqui. Eu preciso dos amados irmãos nessa batalha. Amém? Meus amados irmãos, para vocês que estão sendo alcançados por essa live, antes de já começarmos para o cerne daquilo que foi nos pedido, compartilhe, chame pessoas. Essa hora é uma hora muito boa de você aprender, de você colocar, notar, colocar na sua Bíblia, no seu caderninho de anotação, porque esses assuntos eles são importantíssimos, muitos deles às vezes são negligenciados nos nossos púlpitos, certo? E, na realidade, nós estaremos aqui com o intuito de falarmos algumas verdades que são difíceis de serem ditas na cara, mas você vai ter que participar dessa live com o coração aberto para escutar. Amado Thales, amado Sérgio Paulo, tendo em vista tudo aquilo que já foi anunciado na última live, né, o senhor já fez aqui o resumo do que está acontecendo, do que aconteceu, há um perigo que é iminente e que nós estamos vivenciando, principalmente nós que andamos em muitos púlpitos de muitas igrejas, de muitas cidades, de muitos estados, e esse perigo ele já está presente
já dentro desse contexto de secularização, que é trazer apetrechos, eu posso falar assim, trazer apetrechos mundanos para encaixar naquilo que é sagrado. As pessoas estão perdendo um grande quesito, e eu abro aqui o meu primeiro ponto, o quesito da palavra. O quesito da palavra. Nós aprendemos em todos os momentos em que vivemos como crentes, como mordomos, como embaixadores do reino, que a palavra, ela é a nossa arma, também assim como o nosso livro de regra e fé. Quando nós falamos da Bíblia Sagrada em relação ao reino do Senhor, nós falamos que apenas a Bíblia, ou como disse o nosso irmão Lutero, né? Somente pela palavra. Nós baseamos todo o contexto que nós vivemos hoje dentro da igreja, tanto de liturgia como de costumes, pela Bíblia Sagrada. E quando nós falamos nesse ponto de Bíblia Sagrada, eu preciso que a igreja compreenda qual a importância da palavra. Nós vemos, isso os irmãos podem compartilhar comigo, podem concordar comigo, eu atuo mais como cantor do que como pregador nos congressos que participo, e em muitos congressos que eu vou, alguém diz assim, você vai cantar até tal hora, até amanhecer o dia. E eu já olhei para o pregador e disse assim, eu não vou fazer isso contigo não. Porque por mais que eu tenha essa oportunidade de ministrar louvores que vão ali trazer uma certa comoção e aquela presença do Espírito Santo para as pessoas, mas eu sei que há um lapidar que somente a palavra é capaz de fazer. Então, é verdade. Trazendo no contexto da palavra, um exemplo prático do que é essa secularização dentro dos nossos cultos, é que os nossos cultos eles estão desprezando a palavra e aumentando ali a quantidade de louvores dentro dos nossos trabalhos. E aí, quando eu falo louvores, eu não falo que sempre são louvores. Eu falo de hinos, que muitas vezes enaltece a humanidade, hinos que muitas vezes criam rinhas de gente dentro da igreja, pessoas que cantam ali apontando o dedo para a cara uma da outra, como que estivessem louvando a Jesus. E na realidade, não são louvores que enaltecem o nome de Jesus, são louvores que engrandecem a sua carne, a sua rivalidade, a sua intriga, e isso tudo englobado nessa secularização. Segundo ponto que eu posso falar aqui, primeiro ponto eu falei da palavra. Os irmãos, se quiserem acrescentar alguma coisa, podem, os irmãos têm essa chamada, podem, pelo amor de Deus, falar alguma coisa para acrescentar. Essa importância da palavra. Inclusive, Mel, se nós formos falar sobre o desprezo da palavra e a importância dela, já é uma live já com um tema já fixo, porque isso aí é algo que tem sido realmente desprezado. A secularização, ela tem tirado, obviamente, o poder, o peso da palavra e tem trazido o evangelho coach. Isso. Aí já dá uma live sobre o evangelho coach. Mas já que você abriu aqui mais para nós debatermos, os irmãos que estão atentos aí, cuidado com pregadores do banquinho. Verdade. Eu já disse na live passada, minha gente. Cuidado com pregadores do banquinho. O Sérgio Paulo aqui está de testemunha. Que utilizam a Bíblia para alcançar apenas a tua necessidade. Não confrontar as tuas deficiências. A palavra, a mensagem pregada que alcança apenas a necessidade e não confronta as tuas deficiências para uma melhora espiritual, não é evangelho verdadeiro. Então, e aí Thales? Diga, meu amigo. E aí, Thales, a gente está se utilizando desse adjetivo. Verdade. É um substantivo, mas a gente está adjetivando ele. Adjetivo verdade. Então, o culto, ele precisa ser de verdade. Que é um culto secular, meu irmão. Um culto secular, ou um culto secularizado, é um culto que você enaltece mais a humanidade. É um antropocentrismo, o homem no centro. Eita. E aí, dentro desse antropocentrismo aí, nasce o narcisismo, a liderança falha. Aqui nasce muita coisa. Nasce
facção dentro da igreja que nunca se acaba, que nunca passa, nunca tem fim. Os ideológicos, que são aqueles que querem assumir todos os cargos da igreja. O cara quer tocar teclado, quer pregar, quer cantar, quer dirigir o conjunto, quer ser aquilo, ser isso, e não quer dar esse espaço para ninguém trabalhar, sendo que a igreja é uma comunidade. Eu pensei muito nisso esses dias. A igreja é uma comunidade. A igreja é um monte de gente reunido para adorar um único Deus que, através de um único Deus, de um só Pai, de um só Espírito, dá dons a todos para edificação do corpo. Concordo. Então, bora lá. Palavra. Desvalorização da palavra. Um culto secular. Culto verdadeiro, ele tem que ter pelo menos dois principais aspectos. Dois principais aspectos aqui. Eu falo a diferença de um culto secular para um culto verdadeiro. Eu falo dois principais aspectos. Primeiro, a adoração é exclusivamente a Deus. Há-se uma deturpação de acreditar que nós podemos considerar se um culto é bom ou ruim. Bom, vai depender de tu, Vasco. Tu foi cultuar com o coração aberto ou com o coração fechado? Tu levastes para o templo uma adoração verdadeira ou tu fosse para lá para se aparecer com tua roupa nova? Tu fosse para a igreja na intenção de adorar Jesus ou fosse porque Sérgio Paulo e Thales Vinícius estavam no cartaz para pregar? Se tiver possível, estava para cantar. A tua intenção de cultuar a Deus nasceu no teu coração antes de chegar no templo? É verdade. Ou tu estás chegando no templo com a intenção de que, se Deus quiser mudar a tua perspectiva de culto, ele vai mudar lá? Sabe, eu posso dizer uma verdade aqui, Thales? Posso dizer uma verdade? É porque existem mais crentes crus. Sabe o que é aquele crente cru, que não tem mais Deus, que não ora mais, que não lê mais a palavra, aí quer colocar todo o peso sobre aqueles que foram convidados para serem usados por Deus. E tem base bíblica nisso. Salmo 73. Salmista Asaf, ele, em relação a essa ideia de verdadeiro culto, ele estava no culto, servindo no culto. Ele era levita, ele era ministro do Senhor. Só que quando você lê os primeiros versículos do Salmo 73, ele diz que ele estava desviado, porque ele olhava para a prosperidade dos ímpios e via a fraqueza dele como sendo um crente fiel. Aí no verso de número 17, olha a diferença. No verso de número 17, ele diz assim: até que eu entrei. Aonde? Diga aí, Thales. No santuário. Tem muita gente que vai para a igreja, mas não chega no... Serginho, prepara aí. Romanos 12, versículo 1 e 2. Sérgio, Romanos 12, versículo 1 e 2. Continua, meu. Qual é a tua intenção quando você vai cultuar? Primeiro aspecto do culto verdadeiro: adoração. Tu vai para o culto se achando, vaso. Mas na realidade é a mesma palavra que o próprio Cristo ditou a João na ilha de Patmos. Tu pensas que está vivo, mas está morto. Está morto. Morto, é cego, miserável, nu, pobre. Então, primeira coisa, culto verdadeiro, adoração direcionada a Ele. É quando nós estamos, Sérgio, quando a gente está sofrendo, Sérgio, é o melhor dia de cultuar o Senhor. É verdade, meu. A gente vai, a lágrima, Sérgio, a lágrima desce quente, Sérgio, quente. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu preciso liberar essa palavra para alguém, porque apesar de estarmos aqui numa discussão, mas nós somos servos de Deus, e eu preciso liberar essa palavra para alguém aqui, porque quando nós estamos sinceros na presença, deixa eu te dizer uma coisa, para você que está aqui entre nós nessa tarde: Deus contou as tuas lágrimas, está escrito no livro. Glória a Jesus. A ideia ali, Thales, é que as lágrimas contaram uma história a Deus. Aleluia. Glória.
As palavras você não conseguiu dizer. Aleluia. Mas a tua lágrima contou uma história a Deus e está escrito no livro. E o céu tem o dia certo de fazer cessar. Mas vai pro Verdade. culto. Glória. Primeira coisa, adoração só a Deus. Segundo aspecto do culto, são muitos, mas segundo aspecto do culto, a mensagem tem que ser de Deus para o homem. Eu tenho muitas dificuldades em entender muitas liturgias de cultos. E principalmente hoje, a nossa liturgia de culto, para mim, ela está ultrapassada pelo, entendam bem, pelo sentido do que as pessoas estão entendendo da nossa liturgia. Porque hoje, meus amados irmãos que estão aqui, acreditam-se que os hinos da harpa é para esperar tu terminar de se arrumar em casa. É verdade. Eita. É verdade isso, meu. É Mas não é verdade. não. O hino da harpa são hinos congregacionais que é com toda a igreja cheia. Todo mundo abrindo a boca. Todo mundo cantando. Mas a nossa liturgia hoje, ela não é errada. Eu estou dizendo que eu tenho dificuldades de aceitá-la ou de acreditá-la justamente pelo fato de que as pessoas hoje deturparam também até nossa liturgia de culto. O povo só chega depois do hino da harpa. Tá entendendo? Aí, no culto da igreja primitiva não se tem relatos bíblicos de tantos departamentos como nós temos hoje dentro da nossa igreja. Pode falar. Com licença da palavra aqui, gente, queremos deixar bem claro aqui que quando o Melk se fala da liturgia do culto, ele não está falando apenas numa questão geral de administração e direção, ele está falando também de como prestamos o nosso culto. O culto é nós. Somos Agora, nós. Nós do culto. entender errado aí a aplicação do Não. irmão Melk, pensar que ele está flagelando a doutrina da igreja. Ele não está falando isso. Por gentileza, Sérgio Paulo, leia aí Romanos 12, versículo 1 e 2. Por gentileza, meu amigo. Diz assim, meu amigo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, Não é santo morto. e Santo, agradável a Deus, que é o que quê? é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, em resumo aqui, falando de liturgia, a culpa de você não prestar um bom culto não é de quem dirige o culto, é sua. Porque quem presta culto não é o dirigente apenas, é a igreja de forma geral. Então, o Melk, quando fala de liturgia, ele está falando eu como pessoa, como igreja individual, prestando um culto a um Deus soberano. Então, Isso. eu como igreja individual, eu não posso prestar um culto com a minha liturgia deturpada. Jamais. Entendeu? Então, quando o Melk fala isso, ele está correto, porque, infelizmente, as pessoas têm sim desprezado os hinos da harpa. Eu sou assembleano desde menino, Melk é assembleano, Sérgio Paulo também é assembleano. Nós defendemos a liturgia da nossa igreja, defendemos o nosso pastor presidente, a nossa igreja, porque crescemos e somos abençoados nela. Agora, o fato de o seu culto não estar sendo bem apresentado é culpa sua. É culpa sua. Essa é o fato. Pode falar, Sérgio. Fala, Sérgio. E assim, meu amigo, só pegando o gancho de vocês na questão de culto. Às vezes é até um culto na igreja batista. Eu conheço pessoas, já fui frequentar cultos em outras denominações, que as pessoas só chegam lá depois que o louvor começou, que a oração inicial teve o seu início ali de fato. E para mim, pegando o gancho do que vocês estão falando aí, para mim o que mais pesa nesses últimos tempos é porque o povo está cansado de ouvir a palavra. É aquela palavra que Paulo deu a Timóteo, o comichão nos ouvidos. A gente chega para pregar, na hora do louvor é uma empolgação terrível, entendeu? E se o louvor, como o Melco bem frisou aí, se o louvor tiver a ver com a sua necessidade.
Se o louvor está dentro da minha necessidade, o louvor para mim é empolgante, o louvor para mim é atraente, o louvor para mim é edificante. Mas se o louvor envolve adoração, para mim já não atrai, porque não menciona a minha necessidade ali, entendeu? Aí a gente vai para a questão da palavra, quando a gente vai pegar um povo para pregar, o povo está cansado. Isso. Irmão, já fui pregar em culto, irmão, que eu vi o povo tirado dormindo assim, ó, por cima dos bancos. E quando dá 9 horas, você se desperta. Tem gente que sai mais cedo até para assistir o Fantástico. Entendeu? O negócio é sério, meu amigo. Domingo espetacular. Hoje em dia, se Jesus salva, irmão, eu sou de um tempo. Quando eu era criança, eu me lembro. Eu ia para a igreja, Jesus salvava a igreja, era um movimento terrível. Verdade. Hoje em dia, verdade. Jesus salva uma alma, irmão. O povo fica com a boca fechada. Amém. Glória a Deus. Batismo com o Espírito Santo. Não, é. Batismo com o Espírito Santo é diferente. Batismo com o Espírito Santo. Entendeu? Batismo com o Espírito Santo. O povo não menciona mais. Fulano foi batizado e a gente vê o povo do púlpito trancado. E o povo lá embaixo também trancado. Isso significa, irmão, que a igreja está secularizada. Quando você se empolga com as suas necessidades, se empolga com as suas próprias necessidades e com o seu ego, e não traz Deus para a sua necessidade espiritual de fato, significa que você está secularizado. Se você se cansa com a palavra e você se empolga nos louvores, está secularizado. E aí, eu vou só complementar minha participação aqui. Adoração, a gente falou sobre a ideia do culto verdadeiro, né? Que você vai adorar Jesus. Pronto. E a segunda parte é justamente, a gente entrou na questão da liturgia, as pessoas que querem chegar no melhor momento do culto sem ter cultuado, né? Quero chegar no melhor momento do culto sem ter cultuado. Cara, quando eu falo sobre o segundo aspecto, que é Deus falar conosco, e aí abrange assuntos tais como: será que Deus quer falar aquilo que eu quero ouvir? Ou será que eu estou disposto a ouvir o que Deus quer falar? E o que nós estamos vendo hoje, e isso os irmãos já compartilharam talvez até na última live, é justamente essa falta de respeito ao pregador ou à palavra. Quando se diz assim, olha, vamos agora para o melhor momento do culto, cereja no bolo. 10 aí minutos. Quando sai o relógio, 10 minutos para você falar. E tem outra coisa, não é até 10 minutos para você falar. É 10 minutos para você ser usado por Deus ali. E que se Deus não quiser falar através de você, ou se Deus tiver, entendam a minha palavra agora, entendam a minha palavra agora. Tentando cruzar os braços e dizer assim: não, eu não quero falar mais. Vocês cantaram aí, gritaram, correram, pularam, fizeram tudo, e agora querem me ouvir em 10 minutos. Não quero falar. Não quero falar. E aí tem muita gente que está tão acostumado com um culto secularizado que essa secularização, infelizmente, não invadiu somente as nossas igrejas, mas todas as nossas reuniões também. Reuniões, por exemplo, de célula. Se você não tiver um atrativo que segura os jovens, que chama a atenção dos jovens, eles não vão. É verdade. Casais, se você não tiver aquele negócio de tá beijando, sabe? De encontro de casal, aquele negócio assim, os casamentos não segura. Se você não tiver um evento que você leva o povo para tomar banho, para fazer aquilo, o povo não vai gostar da igreja. Sendo que no nosso tempo de menino, os nossos cultos principais da igreja ainda continuam sendo o doutrina e ensinamento, só que o círculo de oração era muito mais visitado do que é hoje. Muito mais. Muito mais. Jesus batizava com o Espírito Santo nos hinos da harpa, Fácil. E outra coisa, Thales, e o povo falava em língua. Hoje em dia a gente escuta para evidenciar. Aí quando você sai do culto, o cara já tá lá fora, como se nada tivesse acontecido. Eu dá vontade de olhar a cena assim: meu irmão, tu fosse mesmo, batizado mesmo, porque não Sérgio, eu passei uma semana, Fácil, falando em língua estranha, sem parar. Os irmãos podiam dar a paz do Senhor, que eu tava falando em língua, Fábio. Eu era doido que chegasse o culto, o cara tão falar em língua dentro da igreja.
Aí hoje você espanca um jovem de frente do púlpito para poder batizar ele com o Espírito Santo, batizar com o Espírito Santo, né? Receba! Ah! Aí o jovem fala uma língua estranha, evidencia e sai do culto como se nada tivesse acontecido. Culto secularizado, igreja secularizada, é uma igreja que valoriza mais o modernismo, a modernidade, É do que verdade. aquilo que é sagrado. Amém. Eu notei uma frase interessante. Você falou sobre o antropocentrismo. Aí veio uma frase: o antropocentrismo disfarçado de poder. Antropocentrismo disfarçado de poder. Literalmente. Vamos lá. Eu Literalmente. vou falar uma coisa aqui que tem gente que não vai gostar, mas não tem problema. Se você não quiser ficar lá, não tem problema. É palavra. Os As músicas de hoje, principalmente os corinhos pentecostais, que você coloca como fundo musical das suas publicações, que você coloca, às vezes, para fazer uns. Olha, tem corinhos pentecostais que servem mais para fazer serviço doméstico do que para adorar a Deus. Irmão, tem Vamos um lá. aí agora. Tem um aí Rapaz, agora, varão, que parece coisa de macumba, varão. E assim, ó. pronto. Olha só. O teu marido não quer sair da barraca, a tua filha tá na grande depressão, desceu um varão, esse varão de mistério, vai no cemitério pra desenterrar com a mão. O quê, meu irmão? Eu É já vi verdade. isso aí, é um negócio terrível. Meu Já vi. Deus, parece macumba, varão. Voltou aqui? Sendo barbeado. Voltou, fale, Vasco. Então vamos lá. Antropocentrismo disfarçado de poder. Antropocentrismo, a centralidade do homem, do poder. Esses corinhos pentecostais que não exaltam a soberania divina e apenas manifestam a atuação divina como meio de serviço, são hinos malditos ou músicas malditas. Então, a gente, para não perder, a gente ficar na questão da perspectiva de verdadeiro evangelho, quando eu pego uma coisa dessa e digo que é louvor, eu mesmo estou rebaixando meu nível de intelectualidade teológica. Porque o louvor é direcionado para uma divindade. Que divindade é essa que nós adoramos? O Deus Santo, o Deus soberano, o Deus eterno. Então nós adoramos Cristo. Então essas coisas que estão inventando, que está gerando esse modismo aí, essa adaptação musical, não é louvor, meu povo. Não é louvor. Estas coisas são invenções musicais para atrair likes, curtidas, compartilhamentos, engajamento no canal de YouTube, geração para gerar dólar. Ou seja, o motivo é financeiro e monetário. Então, se eu, como igreja de Deus, não fecho as portas para heresias musicais, sabendo que isso confronta o verdadeiro evangelho, eu estou sendo conivente com o erro, logo eu serei prejudicado e sofrerei o juízo divino. Então, nessa perspectiva, não pense que verdadeiro evangelho só se remete à pregação, não, meu amigo. O louvor também prega, as letras. De onde é a fonte de inspiração? Pode falar, meu. E deixa eu dizer um negócio aqui, a todo mundo que está aqui nessa live, inclusive para nós. Nem adianta falar muito não, porque o povo é mais escutado do que ler. A gente é assim, rapaz, vão ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Procura o que é saudável. Façam isso. Cultuem assim. Quanto tempo faz que nós não pregamos? Tu tem quanto tempo assim que tu lembra assim, eu comecei a pregar em tal ano. Quanto tempo tu tem pregando, Thales? Esse ano, oficialmente, fechei 10 anos e alguns meses. De Pronto. itinerância. Sérgio, Itinerância. Sim, Pregando é muito mais tempo. desde 2014 eu estou nessa vida falando sobre os mesmos assuntos. E desde aquele tempo, desde o tempo que nós começamos a pregar, nós não sacrificamos essa palavra aqui. Por isso que hoje o céu está abrindo umas portas grandes para nós aí. E a gente chega lá falando umas coisas de Deus pro povo, que se fosse em alguns outros lugares a gente não voltava mais. E eu fico observando assim, a lapada que Deus usa a gente para dizer nesses púlpitos aí. E a gente volta. Porque a gente prega a palavra. Aí quando eu digo assim,
Thales, não adianta, tá? Porque o povo que eu tenho um vaso aqui comentando aqui, o povo tem que ler a Bíblia, o povo tem. Vaso, se o povo tivesse de escutar a gente assim, nesse fato, eu prefiro que você escute o nosso comentário, porque eu sei que tem muita gente aqui que tá aqui esperando uma profecia, mas não tá esperando escutar a palavra de Deus. É verdade. E eu vou dizer uma coisa aqui, meu amigo. Pode falar, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Pode falar, Pedro. A Bíblia apresenta alguns tipos de doutrinas. A Bíblia diz que existe a doutrina divina, tanto é que o salmista diz assim: executando o Senhor os seus juízos sobre a terra, os moradores da terra aprenderão doutrina, né? Doutrinas divinas. Paulo também fala sobre a doutrina de Deus, mas Jesus falou sobre doutrina de fariseus, é outro tipo de doutrina. E Paulo também fala sobre doutrina de demônio. 1 Timóteo, capítulo 4, ele fala sobre isso. Doutrina de demônio, pronto. Então deixa eu só lhe dizer uma coisa aqui. À medida que nós deixamos a verdadeira adoração, o verdadeiro culto, e como eu mencionei na live anterior, a gente pensa que a intenção é boa, pensa que a intenção é agradar, entendeu? Pensa que a intenção, não, eu vou para o culto, eu vou comprar a melhor roupa, porque é para Jesus, mas na realidade a intenção do seu coração é se exibir, entendeu? A intenção do coração é egocentrismo disfarçado de poder. A exibição. Então, eu vou só lhe dizer uma coisa: quando a gente vai para o culto, a gente canta, irmão, a gente ora, a gente adora com a intenção equivocada, é doutrina de demônio. Porque diabo, irmão, né, não está só ali naquela manifestação. Alguém se manifesta, não. Aquilo ali é demônio também, mas o diabo não está só nisso, não. O diabo está nas coisas mais sutis. E às vezes, irmão, a gente que serve a Deus nem percebe que a mulher vinha gritando há muito tempo no ouvido de Paulo e Paulo não sabia que era o cão. A mulher vinha gritando há muito tempo, irmão. Paulo não sabia que era o diabo, não. E era. E a gente não percebe logo de início, não. Eu vou bater no peito e dizer eu sou super crente e vejo que logo algo é diabólico. Não. A gente não vê, irmão. A gente é falho. E se você não tomar cuidado, você está permeando por doutrina de demônio. É por isso que as nossas igrejas estão tão inchadas ao ponto que estão. Pode falar, meu. O povo hoje, eles querem evidência. Vamos lá. A ideia é de ser super crente. Eu fui perguntado 2 vezes esse fim de semana, no sábado e na segunda-feira agora, sobre discernimento de espíritos. Olha lá. O povo prefere um pastor que fale 300 horas de língua estranha. Vai segurando aí. O povo prefere um pastor que seja profeta, que todos esses outros dons, vamos lá, os dons de alocução. A língua é evidenciada, a interpretação de língua é evidenciada, a profecia é evidenciada, a palavra da sabedoria, da ciência são evidenciadas, os dons de cura são evidenciados, o dom de operação de maravilhas é evidenciado, o dom da fé também é evidência. O discernimento do Espírito é um dos únicos dons dos 9 que não tem evidência nenhuma. Não tem evidência. Tipo assim, você não consegue projetá-lo. O dom de discernir espíritos é você diferenciar. É como se não tivesse como se materializar, né, Melk? Não se materializa, você não consegue falar. Mas claro. eu falei, eu vou contar um exemplo de um pastor amigo, de um pastor que me ganhou para Jesus, foi expulsar um demônio, expulsou o demônio do rapaz da cidade de Mãe d'Água, e expulsou o demônio dele. Quando conseguiu expulsar, ele levantou, ele levantou e o rapaz continuamente dizia, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Aí toda a igreja que estava ao redor disse, isso mesmo, irmão, não desista, irmão, é verdade, irmão, ô glória, não desista não. Aí o pastor olhou para ele e disse, quem é que não vai desistir? Aí o cara caiu endemoniado de novo. Ei. Olha como você consegue diferenciar as doutrinas. O problema é que ninguém dobra mais o joelho. Olha, a turma não dobra mais o joelho hoje para fazer campanha para ser batizado com o Espírito Santo. Não dobra também para pedir discernimento espiritual. Oh, glória a Jesus. Meu Deus. Thales, fica à vontade. Não, é interessante. Inclusive também sobre essa visão,
o irmão falou aqui mais cedo e perguntou, fez a seguinte pergunta: a pandemia prejudicou a estrutura da liturgia do nosso culto? Ou a pandemia prejudicou o avivamento? Ou a pandemia prejudicou o derramamento do Espírito Santo e a frequência dos nossos cultos? O que é que vocês acham sobre essa pergunta? Meu amigo, eu vou ser mais ousado logo em dizer. A pandemia revelou quem era crente e quem era sem vergonha. Eu vou logo dizer aqui, porque a gente não... Meu irmão, o que tinha de gente que só queria um pé para não ir mais para a igreja não era brincadeira. O que tinha... Vocês vão de convir comigo. O que tinha de gente que estava só esperando. É como eu estava dizendo um dia desse, pregando sobre Daniel, que Daniel veio para a Babilônia e Daniel estava interessado em ser crente, mas os amigos dele já tinham uma vida totalmente depravada em Judá. Então tem gente que está cantando quando a Babilônia chega. Porque a Babilônia, meu irmão, denota liberdade. A Babilônia denota liberdade. Então, na Babilônia, eu estou muito mais à vontade, estou longe de casa, eu posso fazer o que eu quiser. Então, tem pessoas que a Babilônia, para ele, é muito bom. Tanto é que o geógrafo Enéas Tognini, no seu livro, que ele fala sobre período interbíblico, ele menciona o cativeiro babilônico no seu livro, e ele diz assim, que teve judeus que ficaram na Babilônia e enriqueceram, o historiador diz. Ficaram e enriqueceram. E quando o povo voltou cantando o Salmo 126, eles não quiseram voltar não, meu filho. Porque lá estava bom demais. Porque tem gente que está cantando na Babilônia, meu irmão. Para uns, a harpa ela é pendurada no salgueiro, mas para outros, meu amigo, ela é retirada. Uns pegam o tambor, outros pegam o cavaquinho, outros pegam o violão e sai comemorando, meu filho. Que tá na Babilônia é bom demais, comer de manjar é bom. Tem gente que gosta, entendeu? Então a pandemia para mim foi isso. Foi de fato o discernimento que Melk disse, que não se materializa. Porque quantas pessoas a gente pensava que era e na pandemia a gente descobriu que não era. Entendeu? E quantos amigos, e agora eu vou falar de ministério itinerante, quantas ligações eu ou vocês recebemos de alguém na pandemia? Nenhuma, meu irmão. Nenhum pastor me ligou. Nenhum pastor me mandou mensagem. Nenhum irmão da igreja. Ninguém. Eu não sei se vocês receberam, agora eu falo por mim. Ninguém ligou para ajudar a gente. Sabe por que ninguém ligou, meu irmão? Porque na pandemia também Deus mostrou quem era quem. Ei, Deus mostrou quem gostava de verdade. Eu quero falar. Eu quero só lembrar de uma palavra. Só lembrar de uma palavra que nasceu, já existia, mas ela foi muito falada durante a pandemia. Distanciamento. Lembra disso? Distanciamento? Pronto. Sim. A igreja viveu um distanciamento social e espiritual. Foram 2 distanciamentos que a igreja viveu. A igreja viveu um período em que se alimentou de muita coisa ruim. Muita coisa ruim, Sérgio. Principalmente porque o pessoal da internet, né? Cresceu demais a pandemia. Enquanto nós estávamos aqui pregando uma palavra que só desce com muita água, alguém deixou de cultuar conosco para cultuar com aqueles pastor que é o peroba, que alisa cara de pau. É complicado. Eu digo a você porque aqui na nossa igreja nós fizemos 117 lives. 117 lives no período de pandemia, pandêmico. E eu estou dizendo isso aqui com muito, muito pesado no coração, mas é verdade. Pouquíssimos da nossa igreja assistiam a nossa live. A nossa live aqui era uma das lives mais assistidas da região, mas era com o povo das outras igrejas. Da nossa igreja aqui não. Assim como aconteceu na de vocês também. Então esse distanciamento ainda está vivo no nosso meio. Ou se acostumou, perceba, você que está aqui nos assistindo. Antigamente o povo da rapaz, se eu ficar depois lá fora, o pastor às vezes tinha que dizer, vai fazer outro culto. Hoje em dia o povo nem pega na mão, mas não pega assim para dizer a paz do Senhor. Amém. E outra coisa...
essa visão aí, Mel, Pode falar, tá? raciocínio aqui, Pedro. A pandemia, na visão de Sérgio, foi revelar quem é e quem não é. O sincero e o verdadeiro de quem é sem vergonha, crente sem vergonha, crente farajudo. Agora vamos lá. Agora, a visão da pandemia também trouxe uma conotação muito grande sobre a onda dos desigrejados. A onda dos desigrejados. Por quê? Porque a pandemia fez com que as pessoas tivessem a liberdade e a livre escolha de cultuar a hora que quisesse. Então, digamos, se eu quiser cultuar, e na igreja não dá, porque se o culto começa de 7, estou enfadado, só quero ficar até 8. Aí ele, por vergonha, né, para evitar constrangimento, ele tem que ficar até 9, ele tem que suportar até 9, 9 e meia. Então, em casa, não. Ele confortava em sua cama, ligava ar-condicionado no seu sofá. Só de short, só de short. Enfim. Comendo pipoca. Só de short, de cueca, usando o banheiro com o celular na mão e cultuando. Olha que demônio. Então a gente percebe uma coisa, presbítero Melk Silva, da Assembleia de Deus em Maturé, no Alto Sertão da Paraíba. E o nosso pregador Sérgio Paulo. Casado com Monique há 14 anos. A onda, casado com Monique, pai de Eliel e Azaf, filho de irmã Maria. Agora escuta só. A onda dos desigrejados, trazendo a conotação do verdadeiro evangelho, simplesmente revelou o abraçar coletivo e intenso do outro evangelho. As pessoas desprezaram o poder da graça, desvalorizaram o sacrifício e o vitupério do próprio Cristo. As pessoas constantemente renunciam o que é correto e se adaptam àquilo que é flexível no tocante à moralidade, bons costumes e ética. Então a gente percebe o quê? Que a onda dos desigrejados tem crescido pelo fato disso, de eles se conectarem à visão da pandemia, de cultuar na hora que quer, do jeito que quer, pessoas que eram de uma certa denominação, que estavam congregando virtualmente em outras denominações, que quando voltaram fisicamente não conseguiram mais se adaptar com o estilo de culto. Vai mastigando aí e vai engolindo. Se tu não quiser, vai engolindo no seco mesmo. Não se adaptaram mais ao estilo de culto, não se adaptaram mais ao estilo de doutrina, não se adaptaram mais ao estilo de vestimenta, de veste, de porte de vestimenta. Então a gente percebe que muitas pessoas hoje estão desconfiguradas. Elas estão transformadas na visão, no propósito e na postura de vestimenta, literalmente, porque passaram meses, anos congregando numa visão diferente. Então percebemos que a pandemia, sim, trouxe a revelação. E o pós-pandemia, infelizmente, confirmou que a onda dos desigrejados é pelo simples fator de desprezar a essência em detrimento da conivência. Guarda isso aí. Desprezar a essência em detrimento da conivência com o sistema pandemia e pós-pandemia. Presbítero Melk Silva falando. Existe congregar sem ir para a igreja? Quer que eu responda? Responde. Não. Existe verdade em eu dizer que eu sou igreja do Senhor? Não. Pode responder, Tati. Não, se eu não congrego, se eu não faço parte do corpo, como eu posso dizer que eu sou igreja? Veja. Não existe isso, cara. A mentalidade de um desigrejado muitas vezes, irmão Sérgio Paulo, irmão Thales Vinícius, irmão Thales Vinícius, casado com nossa irmã Jaqueline Bartes, e nosso irmão Sérgio Paulo namorando com Ana. Como é? Ana o quê? Ela tá online. Eita, glória! Bora lá.
A mentalidade diabólica de um crente desigrejado que passa a assumir-se, e muitas vezes ele não se assume não, ele é enrustido. É quando ele não consegue perdoar os erros da comunidade. Preste atenção nisso aqui. Mas, Mel, tem um cabo aqui que comentou assim, ó. Isso é religiosidade, não só está no corpo quem está dentro das igrejas. Ah, meu amigo, tá equivocado. O aí tá errado. Errado. Igreja, para o nosso irmão André, deixa eu concluir essa resposta para ele. Irmão André, igreja é comunidade. Nós somos templo. Isso aí eu não tiro essa moral da Bíblia. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas se igreja, a eleita que vai para o céu é comunidade. O que essas pessoas que participam desse movimento desigrejado aí muitas vezes afirmam, e é até uma verdade, quando eles dizem assim, que a salvação ela é individual. Isso eu concordo. No entanto, a salvação não é individualista. A salvação não é individualista. Eu não subirei para o céu sozinho. Eu subirei para o céu numa comunidade chamada igreja, que é uma congregação de pessoas que têm suas personalidades, suas falhas, suas necessidades, mas que dentro do corpo chamada igreja, e aí eu quero só dizer aqui para ele aqui que tudo que se está fora do corpo é amputado. E tudo que não está ligado ao corpo é morto. Né? Você não consegue ser um dedo fora do corpo. Porque o apóstolo Paulo fala que nós somos membros, lá no capítulo 12, 1 Coríntios, que todos somos membros de um corpo. Então, se eu estou fora do corpo, estou fora da comunidade, estou fora da igreja, glória, eu logo apodreço, morro e perco o senso de viver, de estar vivo, que é junto com os eleitos de Deus. A putrefação da coinonia, meu amigo. É isso aí. Cuidado com a putrefação da coinonia. Irmão André, seja muito bem-vindo à nossa live, fica à vontade. Aqui a gente tem um contraditório, sim, para a gente conversar e debater o assunto. Entendo sua visão, sua perspectiva de confronto de acordo com muitos escândalos e situações que têm ocorrido dentro das igrejas. Eu acredito que se Jesus viesse hoje em corpo físico, ele entraria, sim, em muitas igrejas que ainda centralizam a presença dele, centralizam a palavra do próprio Cristo. Nós não podemos ter uma visão generalista, nós temos que entender que existem os bons e os ruins, os prós e os contras, mas eu acredito, sim, que pela Bíblia, se eu sou adepto ao verdadeiro evangelho, logo, se eu defendo a Bíblia como regra de fé e de prática, eu entendo que eu tenho que congregar. Nós temos que viver uma vida de comunhão. Vamos lá. Quando Paulo, ou melhor, quando Atos Apóstolos, capítulo 2, vai falar sobre perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, a palavra comunhão é oriunda da palavra grega koinonia, que significa partilhar fraternidade, enlaçamento, intimidade, relacionamento, valorização do outro. Então, quando eu não assim exerço a koinonia, eu deixo de ser igreja aprovada e passo a ser igreja reprovada. Porque o próprio Cristo ensinou a visão de igreja. Aí a visão, irmão Thales Vinícius, mas Jesus não era pastor presidente. Jesus se reuniu no cenáculo, Jesus se reunia na casa de Lázaro, Jesus se reunia na casa de Maria. Então, aonde ele se reunia, ali se complementava o quesito de igreja. Jesus presente, ouvintes presente, palavra pregada, louvores entoados, Deus no meio, comunhão. O que eu estou falando é essa visão. Então, obviamente que os tempos se passaram e nós utilizamos de prédios para realizarmos cultos, organizar a estrutura de escola bíblica dominical, secretaria de evangelização, mas isso sim é essencial. É essencial nos reunirmos em um ambiente, em um espaço, compartilhar dores, necessidades, vitórias, testemunharmos o mover do Espírito em nós, transmitirmos o Espírito através de nós, para isto sim, refletir o verdadeiro Evangelho
e a essência do que se diz respeito à igreja. Então, o que eu estou trazendo aqui é o contexto original do grego, estou trazendo um texto bíblico e estou trazendo um exemplo prático. E agora o pregador Sérgio Paulo está com a oportunidade de continuar o assunto. Thales, lê aí, Thales, para a gente. Lê aí Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Meus irmãos, aproveitem, vão compartilhando a live para mais pessoas serem Coloca aqui, nesse aviãozinho aí ao lado aqui, ó, no canto inferior direito. Vai divulgando e vai anotando aí também, porque a gente sempre se depara com essas perguntas, gente. São perguntas do falso evangelho. Na realidade, é isso aí. Irmãos, eu quero lembrar vocês que nós estamos fazendo uma live, não é para ganhar seguidor e muito menos like. Quem está aqui, por misericórdia, presbítero Mel, que ele é superintendente de missões, superintendente de escola bíblica dominical, é uma pessoa que tem um preparo, por misericórdia eu tenho as minhas formações teológicas, irmão Sérgio Paulo também. Então a gente não está aqui pregando heresia, muito menos pregando para adquirir seguidor. Se você quiser ouvir uma palavra cristocêntrica, ouvir louvores cristocêntricos, siga a minha pessoa, Sérgio Paulo e o irmão Melk. Então, se estamos falando aqui é porque temos base bíblica e, por misericórdia e graça de Deus, vida com Deus. Vamos ler a palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 23 e 24, tá? Lê aí pra gente. 23 e 24. Os irmãos sejam bem-vindos. Retenhamos firmes a 25 confissão, também. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixando a nossa congregação, aprendendo com o pastor Zé Carlos 3 vezes para fixar o assunto, como é costume de alguns, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, que é o dia da nossa redenção. Meu amigo, veja só, Jesus, eu acredito que não teria nenhum problema em entrar em nossos templos. Deixa eu só ler na versão católica aqui, o 25. Só o começo. 25. Não faltemos às reuniões, como alguns fazem. Reunião é congregar, é igreja. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui na NTLH ou na Viva. Sérgio, vai falando enquanto eu deixo aqui. Eu acredito que Jesus ele não teria dificuldade em entrar em nossos templos. Isso aí é uma pergunta, é uma fala que eu já ouvi já de algumas pessoas. E eu digo sempre, Jesus não teria dificuldade de entrar em nossos templos, porque assim, se for por endemoniado, era com quem mais Jesus convivia. Se for por fariseu, estava no cotidiano de Jesus. Se for por cabra sem vergonha, Jesus se deparou com um bocado. Na cruz, ele olhou para um ladrão e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, eu acredito que ele não teria dificuldade, né, de entrar dentro dos nossos templos, porque dentro dos nossos templos, eu acredito que as pessoas estejam em uma condição bem melhor, até mesmo do que aquelas com quem Jesus se deparava, amou, se entregou por eles. E respondendo também a fala do nosso amado irmão, que comentou aí, qual a maneira atual de se reunir? A gente tem que lembrar disso, irmão, porque é um princípio da hermenêutica que define que a gente deve ver a similaridade entre as culturas para poder aplicar um texto bíblico. Então, a gente olha a cultura de Cristo e a gente olha a cultura de Israel daquele tempo e a gente olha a nossa cultura de hoje, para a gente poder aplicar um texto bíblico e trazer ele para a nossa realidade. Existe esse princípio na hermenêutica bíblica. E, baseando-se nesse princípio, a gente pode observar que, naquela época, as reuniões de Jesus eram feitas em outros lugares, não só estritamente no templo. As reuniões de Jesus eram realizadas em montes, enfim, em outros locais. Jesus se apropriava de momentos na beira da praia.
Na beira da da praia. praia. Exatamente. Então, Jesus tinha esse momento de koinonia, esse momento de igreja, entendeu? Jesus fundou a igreja na perspectiva de comunidade, como frisou bem nosso irmão Melk. Então, hoje, a gente pega e aplica. Onde as pessoas se reúnem? A nossa igreja se reúne na beira da praia? Não. A nossa igreja se reúne no meio do mato? Também não. A nossa igreja se reúne onde? Dentro de um templo, irmãos. Então, Sérgio, qual a dificuldade de ir para dentro de um templo? deixa eu só melhorar isso aqui. Só melhorar isso aqui. Você diz a nossa, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, Tá? não, A igreja de Cristo. A igreja de Cristo se reúne dentro do templo. Qual é a igreja hoje que não se reúne no templo? Tá entendendo? A igreja de Cristo. Claro, qual é a igreja hoje que não se reúne no templo, que não vai ao templo com essa perspectiva? Agora, então, assim, pode falar. Eu vou ser até um pouco agora, sabe? Às vezes quando chega Jesus enche, para bater macumba tem que ter templo. Para jogar búzios tem que ter um lugar. Adorar ídolo tem que ter templo. Para adorar ídolo, sacrificar criança em prol de fama tem que ter lugar. Aí para adorar Deus não pode. Para adorar Deus não pode. Agora, vamos lá. Rapaz, eu gosto dessa espontaneidade aqui, mesmo. Para concluir, para começar. Às vezes você pergunta, camarada, meu amigo, a paz do Senhor, melhor, meu amigo, essa é uma literatura, Jesus te ama. Aí eles ficam logo assim, chateados. Jesus te ama também, irmão. Tu és crente, sou. Tu congrega onde? NS. Que ministério é esse? Não sei. Aonde eu desengrejado. Seu pastor pregou o quê? Ministério NS, não sei o que ele pregou. Cantou o quê? NS, não sei o que ele cantou. Então, para descontrair um pouco, irmão Mel, você tem a fala, meu amigo. Meu irmão, a ideia de Cristo se reunir em outros lugares, que assim, essa visão de que a igreja ela pode acontecer até debaixo de árvores, a igreja ela pode acontecer na casa dos irmãos. A Bíblia Sagrada fala em relação a essas coisas, tipo, sobre a necessidade da igreja naquele tempo. Eu não estou falando na ideia relativista, mas vamos lá. Os irmãos eram perseguidos de morte. Então eles tinham que se encontrar nas casas. Isso acontece ainda hoje, por exemplo, em Cuba. Cuba não se pode construir igrejas, nem se pode reformar as que já existem. Mas pode acontecer culto em casa. É tanto que na última conferência missionária que eu participei, fala-se sobre um aumento de mais de 25% dos crentes que perderam, assim, muito tempo querendo construir templo, entenda bem, muito tempo querendo construir igreja, templo, para congregar lá, só que a cultura de lá não permitia, e aí quando eles começaram a cultuar nas casas, e aí eu falo na ideia, tipo assim, não é um culto hoje na casa do irmão Thales, ou também não. Alguém comprou uma casa e construiu um galpão enorme, lá se reúnem para fazer o culto. Isso acontece lá. No período em que a igreja começou a crescer, eles eram perseguidos de morte, inclusive eles não podiam se saudar. Foi em Antioquia que eles foram conhecidos como cristãos pela primeira vez, isso depois de algum tempo que o evangelho já estava sendo pregado. E falando sobre Jesus, Jesus se reuniu também em cenáculo, meu irmão. Jesus reuniu com seus discípulos em cenáculos. A gente tem relatado uma vez que ele se reuniu no cenáculo, mas ele passou 3 anos do seu ministério, e nesses 3 anos, com certeza, ele se reuniu outras vezes para outras Páscoas. E a igreja de Atos 2, eles estavam também reunidos no cenáculo, quando aquela promessa que foi dita tem essa base bíblica, que é essa pedra fundamental que é a palavra do Senhor, e a gente pode falar isso desde o Antigo Testamento ali. Moisés profetizou que oxalá que toda a carne fosse cheia do Espírito. Glória. Então, foi dentro de um cenáculo, um espaço alugado de 4 cantos, com os crentes lá dentro, fazendo exatamente o que nós fazemos hoje. A nossa cultura hoje nos dá essa abertura de construirmos templo, e essa lei é inviolável. A gente tem direito de cultuar o Senhor dentro dos templos. Agora, meu irmão,
você que está chegando aqui, que tem esse costume de não ir à igreja, porque alguma coisa, alguém te magoou lá, deixa eu dizer uma coisa a tu, Vasco. Isso é muito chulo, esse exemplo que eu vou falar, é muito chulo, esse exemplo que eu vou falar. Mas se tem um lugar que você pode ter suas forças renovadas, se chama na coinonia, na comunhão. Não é com um super crente, é você com isso, Thales. É você ter pessoas que você possa dar as mãos. Você é sozinho, meu irmão, você vai morrer. Ah, mas eu congrego, não, você não quer ter. Olha só, eu vou ter que falar isso aqui porque, me perdoe, meu irmão, mas o que você não quer ter é um pastor para lhe colocar no eixo quando você precisar. Porque quando você quiser, você fala mal de todo mundo, não tem quem lhe freie, não tem quem lhe diga uma palavra contrária. Você lê a Bíblia quando você quiser, não precisa de ninguém para estar lhe incentivando a ler a Bíblia. Você estuda a Bíblia quando você quiser, não precisa de ninguém estar lhe incentivando. E na igreja tem ordem, tem decência, tem limite. Eu vou para o culto e eu sei quando eu devo baixar a cabeça, quando o homem de Deus, glória, autorizado por Deus, ele recebeu essa chave, teve esse chamado de anjo para colocar ordem na casa também. Aí quando eu não quero obedecer pastor, nem dirigente, não quero obedecer ninguém, não quero ir para a igreja orar, não quero fazer. Aí eu digo assim, eu posso congregar onde eu quiser. Ah, vai te converter, desvia. Perdoe aí, viu? Eu tive que falar. Desculpa. Eu quero ler aqui, gente, para a gente não perder o fio da meada do assunto, Hebreus capítulo 10, versículo 25, na Bíblia denominada Viva. Diz assim: não descuidemos os nossos deveres na igreja, nem as suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos, ou seja, um corrige o outro, um incentive o outro, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz isso. E a gente, o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente de forma por trás aqui dessa temática de verdadeiro evangelho, dizer: Jesus está voltando. Jesus está voltando, a algazarra está grande, a algazarra está intensificada, o sucesso é atribuído ao carnal e ao natural, os pregadores espirituais, os cantores espirituais estão em segundo plano de audiência, de convites, de requerimentos, de respeito, porque a massa é manipulada pelo ego. A massa é manipulada pelo grito do ego. Meu Deus do céu, eu tenho graça. Mas quando eu sou não manipulado, mas quando eu sou dominado pelo Espírito Santo, a minha vida espiritual de Deus nessa tarde está dizendo para alguém: entre no caminho da verdade para a tampa da fonte ser extraída para a água jorrar. Mel, tu vai cantar um louvor aqui, Mel? Serginho depois aí vai começar. A gente vai orar por ansiedade, vai orar para Jesus repreender ansiedade, vai orar para Jesus repreender depressão. Nós iremos terminar essa live daqui a pouco para não enfadar os irmãos, porque vai ter a terceira live, o Verdadeiro Evangelho, parte 3. E se Melco tiver tempo, o irmão Sérgio tiver tempo, estaremos juntos na coinonia como igreja novamente. Mas quero aqui alertar vocês, como o texto de Gálatas diz. Ele diz: eu me admiro como vocês, de forma tão depressa, passaram deste evangelho que vos anunciei para outro evangelho, que não é o do Cristo. Então, meus irmãos, é tarde de voltarmos ao primeiro amor. Sérgio, Momel, é tarde de voltarmos ao caminho da verdade. É tarde de voltarmos a trilhar o caminho onde o Espírito Santo nos conduz para a verdade, para as águas da verdade. E eu tenho certeza que dezenas de pessoas que estão nos ouvindo agora serão edificadas com este louvor. E Momel que vai cantar ou um ou dois louvores, ou o pupurri, que ele gosta de fazer os medleys. Sérgio, por favor, meu amigo, eu conto com a sua ajuda, com o seu suporte. Hoje não tivemos uma palavra pregada com um texto específico, mas na sua oportunidade, se você sentir de dizer algo da parte de Deus, fique à vontade. Se você sentir de dar um versículo, também fale o versículo. Vou lhe pedir para nós orarmos para Jesus repreender ansiedade
Jesus visitar a mente de crentes, porque eu tenho certeza que é tarde de Deus ajustar as coisas na vida de pessoas aqui. Mentes desajustadas, prioridades que deveriam ser o reino, são coisas naturais e carnais. Deus vai mudar as tuas prioridades, tua postura vai mudar, tua vida espiritual vai ter um fluir da parte de Deus. Melk, fica à vontade, meu amigo. Depois que Sérgio orar, a gente conclui enviando saudações para os irmãos, fazendo também um convite, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Meus amigos, você que está nessa tarde precisando de uma palavra, além do que já foi pregado aqui para o seu coração. Glória. Não sei como é que está a tua alma, não sei como é que está a tua alma nesse momento. Muitas vezes a ansiedade e a depressão vem porque nós estamos tão presos àquilo que imaginamos, esquecemos de cultuar ao Senhor na essência e na beleza da sua santidade. Então, indo que diz assim, eu vou tentar aqui cantar porque eu não sei não. Mas bora lá. Junto ao poço estava ele, quando em judeu viu a sede que havia em mim. Sim, compreender e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Glória! Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais voltar em outras fontes. Vai recebendo de Deus aí onde tu estás nesta tarde. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. O renovo de Deus aí. Se eu já ouvi falar, tu és, porque a minha alma esperou. Aleluia! Fonte da vida que me levantou. Tudo te Deus, Messias, o meu Salvador, tu és, porque a minha alma esperou. Glória! Fonte da vida que me encontrou. Tudo de Deus, Messias, o meu Salvador. Ele é a fonte para a tua vida nessa tarde. Oh, glória a Jesus. Aleluia! Ele é essa fonte de alegria para a tua alma nessa tarde. Sem me ouvir e compreender, e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Talvez você esteja assim nessa tarde, mas cante comigo. Dai-me de beber, pois tenho sede. Glória! Não quero mais voltar em outras fontes. Glória! Oh, glória! Oh, glória! Precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és, porque a minha alma esperou. Olha, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou.
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Jesus. Seja cheio do Espírito Santo nessa tarde. Em nome de Jesus. Oh, glória, oh, glória a Jesus, seja cheio. A palavra do Senhor diz, Jesus, no último dia da festa, ele vendo que os sacerdotes derramavam aquela água nas escadas do templo, nas escadarias do templo. Ele observando o rosto de muitos com sede num calor escaldante. Oh, glória, do Oriente Médio. Ele olha para aquela água e vê pessoas sedentas e diz assim, olha para mim. Quem tiver sede, oh, glória, venha a mim e beba. Jesus é a água para a tua vida nessa tarde. Glória, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você que está me assistindo agora, tire da sua cabeça esse desejo de morrer. Está repreendido. Glória. Espírito do suicídio. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Bate em retirada dessa vida, dessa mente agora. Receba a libertação. A água está jorrando na sua casa. Aonde você estiver agora com essa mentalidade. Está sendo repreendido agora em nome de Jesus. Esse espírito de morte que está te rodeando. Você vai sentir agora uma leveza do espírito. Essa carga espiritual de morte. Essa ânsia de morte. Vai bater em retirada da sua vida. Essa presença maligna vai sair agora. Melk, continua cantando, porque agora Deus está operando obra de libertação através do louvor. Eu estou sentindo uma virtude de Deus grande aqui, porque tem água, né? Tem água jorrando na vida de pessoas aqui que há muito tempo estava desidratado espiritualmente. Há muito tempo. E Deus está renovando dons espirituais. Você que era batizado há tempos que não fala línguas, você vai ser renovado nesta tarde agora. Melk, continua adorando, que daqui a pouco o Serginho vai começar a orar. Glória a Jesus. Já começa a marcar gente não evangélica aqui nessa live agora. Traz essas pessoas para cá, para essa live. Lota essa live aqui de gente que não é crente agora. Para a gente começar a falar aqui algo de Deus para a vida dessas pessoas e elas voltarem para Cristo nessa tarde. É tarde de restauração, oh glória. É tarde de restauração, oh, glória a Jesus. É o hino que diz assim. Glória. Com gemidos e palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso que não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, e estou de novo aqui e quero teu poder. Oh, glória a Jesus. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Eu te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, e é como sinal que tu estás nesse lugar. Aleluia, glória, escute isso. Jesus, oh, glória. Não ligue se agora eu chorar. É que meu coração não pode suportar a grande compaixão
paixão que tu tem dado a mim. Aleluia. Será que você está sentindo nessa tarde? Jesus, neste momento eu já começo a sentir. Tem resposta. E a resposta já chegou até mim. Se eu estou chorando, é porque eu sei que estás aqui. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Sérgio agora vai orar por pessoas que estão sofrendo de ansiedade, pessoas que precisam de saúde. Sérgio, se você tiver uma palavra da parte de Deus, entregue. Mel, assim que o irmão Sérgio, nosso pregador Sérgio, orar, tu tens a oportunidade de fazer o convite para a gente concluir. Certo? Serginho, fica à vontade, meu amigo. Vamos orar, meu amigo, em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar essas vidas aqui nesse momento, Senhor. Deus, quantos chegaram aqui, Senhor, com o coração dilacerado, com o coração cortado, com a alma, Senhor, precisando de uma cirurgia, precisando, Deus, de uma remoção, de uma extração divina de coisas que não provêm de ti. Deus, quantas mentes doentes. Senhor, quanto turbilhão na mente desse povo. Meu Deus. Jesus, quanta preocupação. Quantos chegaram aqui com o coração sofrendo vibrações na alma, tão silenciosas que só tu e Deus pode contemplar. Mas eu te peço, Deus, neste momento, venha silenciar as vibrações do mal, tu conhece. Venha extrair o que é ruim. Venha cortar o mal pela raiz, Senhor. Tu tens na tua mão o machado. E o machado, ele não é posto no caule, ele é posto na raiz. E eu te peço, Senhor, põe o teu machado nas raízes do mal aqui hoje. E debaixo do teu sangue, que uma coisa nova, no mundo espiritual, venha se abrir aqui agora, neste momento. Uma porta nova abre-se-á para ti hoje. Porta de luz, porta de graça, porta de renovo, porta que nela há unção de Deus. E eu te peço, Senhor, visita-nos, visita Melk, visita Thales, me visita. Nós que aqui arduamente estamos, Senhor, nesta lida, de pregar a tua palavra. Nos sustenta em tuas mãos, nos dá da tua graça, nos dá da tua força. Nos ajude a chegar no céu, Pai. Em teu nome eu te peço sobre cada vida. Repreenda a ansiedade na mente, o espírito depressivo, como já foi pedido a ti, que fosse repreendido o espírito da morte. E que em teu nome, Senhor, bata em retirada agora. Em nome de Jesus, receba a paz de Deus na sua alma. Seja visitado pelo Espírito neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, em conformidade, coração do teu servo, eu quero te pedir que pessoas acometidas de caroços sejam visitadas agora pela tua cura. Caroços, nódulos, se desintegrem agora pelo teu poder. Visite, Senhor, a corrente sanguínea, o coração, as artérias, as veias. Vai desobstruindo. Vai te retirando a inflamação, Senhor, no corpo, a inflamação no músculo, as dores nas articulações, as perturbações, as inquietações estomacais provenientes de úlceras, pedras na vesícula, pedras nos rins. Deus, visite agora com saúde no corpo físico. Tu és o Deus que cura. E cremos na tua virtude. Que esta tarde, Senhor, cremos que será uma tarde de testemunho. Teu servo orou, Senhor, pela mente, pela alma. E eu agora continuo em conformidade, Senhor, com este vínculo de oração para pedir que o Senhor cure o corpo, trazendo saúde e longos dias de vida para aqueles que necessitam, Senhor, e têm desejo de te servir bem na tua obra. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Bom, Melk, fique à vontade, meu Meu amigo,
você que está aqui nessa live, nessa tarde, que já foi alcançado de alguma forma, você que está afastado do Evangelho, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Hoje nós falamos sobre secularização, mas eu tenho certeza que a próxima vertente será chamado. Eu tenho certeza que Deus tem um chamado sobre a sua vida. Você que por muitos foi chamado de fracassado, fracassou na fé. Quero te dizer uma coisa, você é profeta ainda, você ainda é profeta. Você só tomou a mesma atitude de Jonas. E resolveu não escutar a voz de Deus e ir para outro lugar. Mas não deixou de ser profeta. Você é profeta. Essa tarde, Deus tem uma palavra para o seu coração, especialmente. Volta para Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui que estão afastadas. João Carlos. A nossa irmã aqui. Tem um rapaz aqui, eu acho que é Rubem. Está dizendo, eu recebo em nome de Jesus o meu Salvador. Mas eu quero saber aqui de João Carlos aqui, como está bem dito. Bem dito o nosso irmão Thales Vinícius. João Carlos, você quer voltar para Jesus, Carlos? Coloca aí, eu aceito Jesus, Carlos. Nós oraremos por você nessa tarde. Para você, meu amigo, que está chegando aqui, que está desviado, que nunca foi crente e que precisa de um Salvador, Jesus. Glória. É este nome precioso que nós apresentamos para você nessa tarde. Glória a Jesus. Eu vou cantar aqui um refrão de um hino. Enquanto eu canto o refrão do hino, você vai declarando Jesus como seu Salvador aí. Você que está afastado, você que não é evangélico ainda, mas deseja aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Olha aí, o João Carlos já aceitou a Jesus. Glória! Glória! Uma vez. Aleluia! Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Glória! Tem mais gente aqui nessa live. Tem mais. Quebra as cadeias. Glória! Queima com fogo, vem tua luz. Eu creio que a presença de Deus vai invadir o teu 4G, teu 5G, tua internet de fibra ótica aí, seja fibra de rádio, mas vai invadir essa palavra agora de Jesus. Escute isso. Oh! Jesus, só quero falar o teu nome. Sobre toda a ansiedade da pressão. Glória! Que esteja cativa nessa live vai ser liberta em nome de Jesus. Oh! Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Oh! Quebra as cadeias. Jesus está quebrando cadeias dessa tarde. Oh, glória! Tem mais alguém aqui que quer aceitar a Jesus? Deus tem um plano para a tua vida. Oh, glória! Deus tem um plano para a tua história. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Se não tem, nosso irmão Thales vai encerrar orando pelo nosso irmão João Carlos. E já vai deixar marcada aqui a próxima live, irmão João Carlos. Você já pode vir participar e pode chamar outras pessoas também. Assim como todos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmão Thales. Seja bem-vindo à família de Deus, né? Seja bem-vindo à família de Deus. João Carlos, meu amigo, se você puder, digite de onde é a sua localidade, onde você mora, meu amigo. Por gentileza. Tem muitos irmãos aqui da Bahia, Tocantins, Rondônia, Alagoas, muita gente, muito amigo aqui nosso. Da França. Da França também. Amém, João Carlos. Aqui. João Carlos, meu amigo, digita aqui onde é que você mora, companheiro. Glória. Que live abençoada. Tá feliz, irmão Sérgio? Não, sentiu Deus. Melhor impossível, Jesus salvou. Jesus salvou, meu amigo, confirmando o verdadeiro evangelho, né? É verdade, Sérgio. É o poder do verdadeiro evangelho. João Carlos, meu amigo, eu não sei
qual é a igreja, ou qual é o ministério, companheiro, que tu mora perto, né? Que é na rua de tua casa, ou na mesma quadra. Mas o conselho que eu lhe dou congregue numa igreja que preze pelo verdadeiro evangelho. Visite e congregue. E essa live seja para ti, meu amigo, um divisor de águas. Eu costumo dizer, irmão João Carlos, não procure uma igreja mais próxima da sua casa, mas procure uma igreja que seja próxima da Bíblia, seja bíblica. E Deus vai cumprir o desejo que é no teu coração. Oh, glória! Aleluia! Estou sentindo graça de Deus. Irmão Thales, vou parar, irmão Thales. Eu vou Inglaterra, irmão Thales. Inglaterra! Da Inglaterra, Deus abençoe os irmãos, nossos irmãos que estão nos territórios ingleses. Deus abençoe os irmãos de Campina Grande. Entrou muitos pregadores aqui, olha. Marley de Campina Grande entrou. Richardson, um grande amigo, também entrou. Muita gente. Meu Deus do céu. E o pessoal comentando aqui. Amém, João? João, Pai do Senhor, João, que Deus te abençoe. Nós iremos, gente, encerrar a live agora. Nós iremos marcar. Fiquem atentos aos nossos stories. Sigam aqui agora o nosso pregador Sérgio Paulo, aqui acima. Sigam também o nosso presbítero Melk Silva. Também o perfil do Projeto Atos. Eu não estou com a camiseta aqui devido à correria, não coloquei a camiseta, mas Melk está com a camiseta. Lembrando, irmão Thales, eu tenho camisetas disponíveis, meus irmãos, para vendermos, para nós comprarmos o som, para fazermos os nossos cultos aqui na praça, aqui pública. E também, queridos, para provar